Vamos então dar início ao conjunto de exercícios Aplico o que aprendi da página 18, cujo enunciado é então o seguinte. Escreve os intervalos de números reais correspondentes às seguintes representações na reta numérica. No entanto, antes de darmos início à resolução do exercício, convém recordar o conceito de intervalo. Dados dois números A e B em que A é menor do que B, ao conjunto dos números compreendidos entre A e B, sendo que os extremos poderão estar ou não incluídos, chamamos de intervalo. Como nós podemos verificar, existem várias variantes para o intervalo, concretamente 9 variantes para um intervalo entre A e B. Neste caso, na primeira variante, significa que x pode assumir valores no extremo esquerdo e no extremo direito, tem aqui igual e igual. Neste segundo caso, o valor x não assume nem o valor extremo esquerdo nem o valor extremo direito. Neste terceiro caso, o valor x assume o valor extremo direito, mas não assume o valor extremo esquerdo. Significa que quando temos bola vazia, significa que o valor de x não assume o extremo. Se temos bola cheia, significa que o valor de x pode assumir o valor do extremo. Temos aqui a quarta variante, em que x pode assumir o valor do extremo esquerdo e não assume o valor do extremo direito. Na quinta variante, temos o valor de x maior ou igual a A, isto é, pode assumir o extremo esquerdo e daqui para a frente até mais infinito. Mais infinito porquê? Porque não temos limite à direita. Se não temos limite à direita, isto é, se não temos limite nos números positivos, significa que temos que considerar como valor máximo o mais infinito. Do mesmo modo aqui, nesta opção, x menor ou igual a A, significa que não temos limite à esquerda. Se não temos limite à esquerda, significa que o menor número negativo será menos infinito. Depois temos aqui duas variantes, em que pode assumir o valor extremo à esquerda ou não pode assumir esse valor. E, do mesmo modo aqui, pode assumir o valor extremo à direita ou não assumir o valor extremo à direita. Finalmente, temos o conjunto dos números reais, dado que não temos limite à esquerda nem limite à direita. Significa que serão os números compreendidos entre menos infinito e mais infinito. Isso equivale a dizer que estamos perante o conjunto dos números reais. Vamos agora analisar com mais detalhe a questão da representação de intervalos com parentes retos. Por exemplo, nesta situação, A menor do que x menor ou igual a B. Significa que o extremo esquerdo não é incluído, enquanto o extremo direito é incluído. O extremo esquerdo não é incluído porquê? Porque x é maior do que A, não é maior ou igual. E o extremo direito é incluído porquê? Porque x é menor ou igual a B. Analisando o parêntese reto à esquerda, verificamos que os seus extremos, as suas abas, estão apontadas para o exterior do intervalo, o que significa que o extremo esquerdo não é incluído no intervalo. Enquanto no lado direito, podemos verificar que as abas ou extremidades do parêntese reto apontam para o interior do intervalo, o que significa que o valor B, ou seja, o extremo direito, é incluído. Outro exemplo, temos aqui A menor ou igual a x menor do que B. Podemos constatar que o extremo à esquerda é incluído, enquanto o extremo à direita não é incluído. Analisando os respectivos parênteses retos, verificamos que o parêntese reto à esquerda tem as suas extremidades ou abas apontadas para o interior do intervalo, o que significa que o valor A é abrangido, enquanto o parêntese reto à direita tem as suas extremidades ou abas apontadas para o exterior, o que significa que o valor B não é incluído. Passemos então à resolução do primeiro exercício, à linha A. Conjuntos de números reais compreendidos entre menos 3 e 5, sendo que não pode assumir o extremo esquerdo, mas pode assumir o extremo direito. Significa que temos bola vazia à esquerda e temos bola cheia à direita. O conjunto dos números reais poderá ser representado, por exemplo, de duas maneiras, através de parênteses retos. Neste caso, como não inclui o extremo esquerdo, significa que temos o parêntese reto aberto. E neste caso, como inclui o extremo direito, significa que temos o parêntese reto fechado. Reparemos que as abas do parêntese reto estão para fora, significa que não inclui o extremo esquerdo. E no caso do símbolo direito, temos o parêntese reto com os extremos para dentro, o que significa que abrange
o 5, ou seja, inclui o 5. Ou podemos representar o conjunto dos números reais do seguinte modo. Isto é, podemos representar o conjunto A em extensão. O conjunto A é o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tais que x é maior do que menos 3, é maior, não inclui que o igual, mas é menor ou igual que 5. Isto é, pode assumir o valor extremo direito, mas não pode assumir o valor extremo esquerdo. A linha B, temos o conjunto dos números reais compreendidos entre menos 7 meios e 0 e pode assumir o valor dos extremos. Significa que os parênteses retos têm os extremos virados para dentro. Isto é, porque pode abranger o valor menos 3,5, que é menos 7 meios, e pode abranger o valor 0, que é o extremo direito. Ou podemos representar o conjunto A em extensão. O conjunto A será então o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tais que x é maior ou igual que menos 3 meios, inclui o extremo esquerdo, e é menor ou igual a 0, isto é, inclui o extremo direito. A linha C, temos o conjunto dos números reais entre menos 2,3 e mais infinito, não assumindo o valor extremo esquerdo. Significa que temos o parênteses reto com os extremos para fora, e estão com os extremos para fora porquê? Porque não deve, ou digamos, para não esquecermos, não deve abraçar o número menos 2,3. E do lado direito temos o mais infinito, dado que não temos limite à direita, e do mesmo modo os extremos do parênteses reto estão para fora, isto é, não consegue abranger o extremo direito, que é neste caso o mais infinito. Do mesmo modo, podemos expressar o conjunto A em extensão. O conjunto A é o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tais que x é maior do que menos 2,3. Se é maior, não é igual, significa que não abrange o extremo esquerdo e é maior do que esse valor, vai até mais infinito, dado que estamos a tratar dos números à direita, que são números positivos. À linha D, temos conjunto dos números reais entre menos infinito e 2/3. Neste caso, o parênteses reto tem os extremos virados para fora, isto é, não inclui o menos infinito, e do lado direito pode assumir o extremo direito, isto é, o parênteses reto tem os extremos virados para dentro, isto é, pode incluir ou abraçar o número 0,67, que é uma aproximação de 2/3. Podemos então representar também o conjunto A em extensão. O conjunto A será então o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x será menor ou igual a 0,67, ou seja, menor que 2/3. Se o valor x é menor ou igual que 2/3, significa que são os números todos à esquerda de 2/3, incluindo o 2/3.